Prezado ouvinte, no capítulo 5, nós focamos as instruções fundamentais, que faz parte do contexto das instruções básicas. Nesse capítulo 6, nós vamos avançar mostrando as estruturas de controle. E podemos garantir a você que ao término desse capítulo 6, você terá atingido uma situação que você tem não só a condição de entender qualquer sketch, qualquer programa que tenha sido desenvolvido, como também estará em condição de gerar qualquer programa que envolva as instruções básicas da programação do Arduino. Esse ciclo é o ciclo inicial do aprendizado do Arduino. Na sequência dos próximos capítulos, nós vamos focar não só os sensores analógicos, os sensores e atuadores digitais, vamos focar também como os microcontroladores se comunicam e, finalmente, na última etapa de toda essa programação, nós vamos falar de como usar o Arduino ou os microcontroladores para controlar motores. Nos vídeos anteriores, todos os programas foram desenvolvidos usando o que a gente chama de estruturas sequenciais, em que uma instrução é sempre executada imediatamente após o término da anterior. Mas agora nós vamos focar nossa atenção nas estruturas de controle, que permitem tomar decisões lógicas conforme o programa vai sendo executado. São duas as estruturas de controle, a de decisão e a de controle de repetição que listamos abaixo. Uma estrutura de controle utiliza para sua programação sempre o estabelecimento de condições, que por sua vez utilizam os operadores de comparação, de atribuição e operadores lógicos, que já conhecemos no passado e que reapresentamos abaixo. Vamos então começar falando das estruturas de controle de decisão, que são estruturas que nos permitem estabelecer um critério de avaliação, ou seja, define uma condição booleana, true ou false. Baseada nessa condição estabelecida, que ao longo do programa é comparado com o resultado encontrado, o programa toma uma decisão do caminho a seguir, se uma instrução deve ser executada ou se a programação deve prosseguir sem qualquer ação. A primeira estrutura de controle de decisão que nós vamos apresentar é a de um único if. Nessa instrução a gente estabelece uma condição. Se a condição for atendida, o que acontece é que uma ação é realizada. Se a condição não for atendida, a instrução não é realizada. No sketch do circuito mostrados abaixo, o programa testa a condição de uma chave pull-up. Se ela estiver aberta, ou seja, high, nada acontece, mas se ela estiver fechada, low, o LED é aceso. Tem uma observação importante: caso o LED for aceso, temos que lembrar de apagá-lo antes do novo ciclo. A próxima estrutura de controle que nós vamos estar abordando é a de múltiplos ifs. É semelhante à anterior, só que nessa nova situação existem diversas opções, uma atrás da outra. No sketch que nós estamos apresentando, observe que nós estamos usando uma chave pull-up. Pelo fato de ser pull-up, caso a condição seja testada, ela vai dizer que ela é high se tiver a chave aberta e vai dizer que é low se a chave estiver fechada. E com isso gera as condições de acender ou apagar os LEDs, né? A outra coisa importante de ser considerada é que toda vez que na programação a gente gera uma condição em que um LED é aceso, ele deve ser apagado para que no próximo loop essa condição volte a ser testada.
Nessa terceira estrutura de controle de decisão, nós vamos mostrar a alternativa if-else, ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Então eu estabeleço inicialmente uma condição, se essa condição for atendida, eu executo uma ação A, caso ela não seja atendida, ela executa a ação B. Nesse caso, estamos usando uma chave pull-down, até para exemplificar a utilização diferente das versões anteriores, né? E aqui também, quer dizer, se a situação da chave estiver true high, executa a alternativa A, ou seja, acende o LED vermelho. Caso contrário, se a chave estiver aberta, low, vai executar a instrução B, que corresponde ao LED verde iluminado, né? Uma coisa importante, nesse caso, nós não temos que nos preocupar em desligar o LED, pois a condição são excludentes, ou é uma ou é outra, não ocorrem simultaneamente. Essa nova estrutura de controle de decisão é de múltiplos ifs e de múltiplos else. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um circuito com 3 chaves conectadas ao pino 2, 3 e 4 e temos 3 LEDs, um vermelho, um amarelo, um verde. A ideia aqui é ir testando condição por condição e aquela condição que for atendida vai iluminar um único LED. Então a gente começa testando a condição A. Se a chave estiver fechada na condição false low, isso representa que a condição for atendida, aí executa a instrução que corresponde a acender o LED vermelho e continua a programação sem avaliar qualquer nova condição. Mas se a chave estiver aberta, ou seja, true high, passa a condição B e testa essa nova condição B. Se essa condição for false low, atende a condição B e acende o LED amarelo. E aí continua a programação sem testar as sucessivas condições. E aí vai testando condição por condição. Qualquer condição não atendida passa para a próxima instrução. Lembrando que só uma única condição pode ser atendida. Após termos apresentado as estruturas de controle envolvendo if e múltiplos ifs e else, acreditamos que vale a pena tecermos 2 comentários. O primeiro comentário diz respeito ao fluxograma lógico, ou seja, como eu devo estabelecer o critério do que é true high ou false low. Se observarmos a figura ao lado, podemos questionar: as 2 formas estão corretas? É óbvio que sim, as 2 formas são válidas. Embora às vezes não pode ficar muito claro à primeira vista. Tudo só depende de como é que eu vou programar a condição. Se eu vou considerar true high ou false low. Só depende de como a condição é estabelecida. Só temos que observar a configuração do sensor, que pode ser, por exemplo, no caso das chaves, uma configuração pull-up e pull-down. Já o segundo comentário, talvez é um pouco menos lógico, e vale a pena a gente diferenciar a sequência de diversos ifs ou a sequência de if, else, else, if. A figura ao lado pode nos ajudar a esclarecer essa dúvida. Deve ficar claro que na opção de diversos ifs, não vincula a condição posterior à condição anterior. Já no caso do if, else, else, if, pelo contrário, vincula a condição posterior à condição anterior. Então, no caso dos diversos ifs, eu posso ter diversas instruções executadas. Já no caso do if, else, else, if, só executo uma única instrução.
A última estrutura de controle de decisão que nós vamos apresentar é o switch, que é uma opção ao if, else, else, if. É uma forma diferente para programar uma sequência de condições. Nós estamos chamando aqui de cases ou casos, que torna o programa muito mais compacto. Aí nós temos que escolher uma variável, que no nosso sketch nós estamos chamando de range, e uma série de situações se estabelece que são os cases. Na sequência, então, da programação, quando uma condição é atendida, gera uma ação específica. Vale a pena dar uma espiada na figura e no sketch. E aí gera um bloco de instruções para ser realizada. Somente uma condição é atendida, exatamente como no caso do if, else, else, if, apesar da estrutura enumerar uma série de condições. No sketch, estamos usando a função map para converter a tensão do potenciômetro, no esquema que a gente já mostrou anteriormente, para gerar 3 faixas ou 3 casos distintos, né? Então, na primeira faixa de valor, que seria a faixa 0, o LED a ser aceso é o LED vermelho. Na faixa 1 seria o LED amarelo e na faixa 2 o LED verde. O break é uma instrução que faz parte do bloco de instruções usadas para sair do case e prosseguir com a programação. Sem essa instrução, o programa se perde. Nas estruturas de controle e repetição, o loop vai acontecendo um determinado número de vezes, dependendo da programação, sendo mantido enquanto a condição estabelecida for verdadeira ou falsa, dependendo de como nós fazemos a programação. O loop só termina quando a condição estabelecida é invertida, permitindo então que a programação continue. É uma situação totalmente diferente das representadas anteriormente, nas quais a programação estabelecia um critério de avaliação, ou seja, uma condição, que poderia ser verdadeira ou falsa, definindo uma instrução deveria ser executada ou não para prosseguir a programação. Aqui no caso é o contrário, eu estabeleço uma condição para que a instrução seja programada, seja executada um determinado número de vezes. A primeira estrutura de controle de repetição que nós vamos apresentar é o for. Essa estrutura de repetição provavelmente é a mais utilizada nas programações. Então, a gente estabelece uma variável, no caso do sketch a gente chamou de int i, e juntamente com um valor inicial da contagem do número de vezes que a ação deve ser executada. A condição estabelece como deve ser a contagem desse número de vezes que o loop vai ser executado. A expressão vai definir como a contagem é feita no decorrer, se ela é incrementada ou decrementado, e o respectivo valor do degrau da contagem. Tendo sido atingida a contagem dos loops, a ação deixa de ser executada e a programação continua. No sketch, o LED ligado ao pino PWM tem no início do ciclo sua luminosidade controlada conforme a variável vai crescendo de 0 a 255. Já no ciclo seguinte, a luminosidade diminui conforme a variável vai decrescendo. A outra estrutura de controle de repetição em loop muito importante é o while. O while nada mais é do que o enquanto, né? Então, para que a gente possa desenvolver a programação dessa estrutura de controle, a gente precisa ter a variável que vai ser definida antes de qualquer instrução. Aí nós vamos ter que ter a condição que estabelece em cada loop o valor da variável que deve ser incrementado ou decrementado, de acordo com o parâmetro escolhido. E aí eu faço o teste da condição, que é o enquanto, é a condição permanecer válida, true, a condição executada, até que a condição se torna falsa.
A cada novo ciclo, a condição é testada antes do ciclo acontecer. No sketch que nós mostramos ao lado, a gente escolheu uma variável, uma val, e estabelece a condição menor do que 2000 para a contagem do número de ciclos de um LED, que deverá permanecer aceso por esse período. Encerrado o número de ciclos do LED, ele é apagado e a variável val é zerada. Importante é não esquecer de zerar a variável. E depois a gente cria um delay para separar um ciclo do outro. Essa nova estrutura de controle, o do while, ela é semelhante à anterior, ao while. Só que agora o que acontece é que eu executo a instrução antes de testar a condição, enquanto que no while eu testo a condição para depois executar a instrução. Então, como no caso do while, eu tenho que definir qual é a variável, eu tenho que definir qual é a instrução, ou seja, a ação, como devo programar a ação, tenho que definir o critério de incremento da variável e lembrar que a condição estabelecida é verificada a cada novo loop. Atingido o valor estabelecido na condição, o loop é encerrado e a programação prossegue. Mas sempre levar em consideração, nunca esquecer de fazer o reset da variável da ação realizada, para que um novo ciclo possa ser iniciado. O sketch ao lado é semelhante ao anterior, só invertendo a sequência da programação, como já foi descrito acima. Prezado ouvinte, encerrado o capítulo 6, nós concluímos todo o aprendizado básico da programação do Arduino. Nós estamos agora em condição de desenvolver programas e em condição de entender como os programas foram gerados. Nos próximos capítulos, que são 7, 8 e 9, nós vamos estar apresentando a vocês um capítulo dedicado a sensores digitais, quais são os sensores digitais e como a gente faz para programar a sua utilização. Vamos estar falando também dos sensores analógicos e sua programação. E no final do capítulo 9, nós vamos estar falando de sensores que contam com bibliotecas, com libraries já desenvolvidas, que facilitam muito a utilização dos sensores, tá? Espero que vocês tenham gostado e gostaria de incentivá-los a continuar no aprendizado, porque com mais 3 capítulos nós vamos estar concluindo efetivamente toda a infraestrutura da programação do Arduino, com todos os exemplos e com todos os detalhes. A partir concluída essa primeira etapa, vamos dizer assim, nós vamos partir finalmente para uma etapa de aprendizado sobre como o Arduino ou como microcontroladores se comunicam. E finalmente, numa terceira etapa, vamos estar falando como é que a gente usa o Arduino para o controle de motores.